Ah, Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro, a parada obrigatória do representante do propagandista que deseja alta performance. Hoje, com a grata satisfação de receber aqui Alexandre Vasconcelos, com uma gigante aí, experiência como gestor na indústria farmacêutica, para a gente falar um pouquinho hoje sobre essa relação propagandista-médico, né? Como criar uma relação de valor com o médico. Alexandre, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de estar aqui com a gente conversando. Eu já quero pedir para você também fazer sua uma breve não, né? Se apresentar para as pessoas que não te conhecem aqui, todo mundo poder saber um pouquinho da história aí do Alexandre. Seja muito bem-vindo. obrigado, Elber. Também estou muito grato, né, pelo convite. Eu acho que quando a gente já tem algum tempinho de estrada, uma das grandes coisas que a gente pode fazer realmente é dividir as experiências, né? Eu acho também que é uma troca, né? A gente também tem como aprender muito também com pessoas que são novas, que é um novo olhar. Mas eu estou muito grato aí pelo convite e por poder tentar contribuir um pouquinho, né, com essa vivência. Falando um pouquinho da apresentação, Elber, eu já estou fazendo 19 anos já, só de indústria. Eu tive uma pequena passagem também na área de logística por cerca de 4 anos, mas depois toda a minha carreira foi dentro da indústria farmacêutica. E agora em maio eu fiz 19 anos, né? Como eu te Bacana. falei, você falou muito da experiência, né, como de gestor realmente a maior parte do tempo, mas eu iniciei sim na pasta como propagandista, lá no Recife, minha cidade natal, e depois de cerca de 2 anos e meio, aí eu já comecei a ter uma experiência na área de gestão, né? Aí fui GD, fui GR, e eu cheguei até a ser contas também em um dos momentos, e continuo essa trilha por todo esse percurso aí. Em relação até a regiões, né? A gente sabe que a gente vai falar aqui para pessoas de várias regiões do Brasil, né? Tive experiência já trabalhando em todo o Nordeste, que é mais ou menos a minha área hoje, Norte e Nordeste, né? Na região Norte, na região Centro-Oeste, sempre voltados à propaganda ou à área comercial um pouco de produtos de propaganda. Então, eu nunca me desconectei da parte da propaganda em si, né? Eu sempre tive isso em empresas nacionais, empresas multinacionais, que compuseram tudo isso, né? E tem um ponto também, saindo um pouquinho até da apresentação, mas até eu acho que é importante a gente falar, né? Que eu aqui não estou emitindo uma opinião de nenhuma dessas empresas, né? Ou da que eu estou, ou das outras que eu já passei. É puramente uma opinião pessoal, né? Dessa vivência, dessas experiências acumuladas, e que eu espero contribuir aí com o que eu puder dentro desse bate-papo aí da gente. Com certeza vai contribuir muito. Eu quero até aqui uma particularidade. Porque a gente trabalhou na mesma empresa, mas a gente não era próximo lá dentro, né? Depois que saiu, que nos reencontramos aqui, e eu falo muito com as pessoas, pessoal, façam networking, porque relações são construídas assim, né? E hoje a gente tem um contato mais próximo, criado pós termos trabalhado na mesma empresa, e detalhe, trabalhamos a mesma linha, eu acho. Em Então, um, é mais uma curiosidade, né? em um determinado momento na mesma linha, é verdade, né? Lógico que o que você está falando é super importante. O modelo de negócio dessa empresa em específico, né, ela é gigantesco, então era normal também você ter muitas hierarquias, né, reuniões É. separadas, mas o que você está falando é super válido, né? Realmente o quanto a gente qualificou o nosso contato até pós-empresa, vamos dizer assim, não é isso? Não, exatamente. E isso é importante, né, Alexandre? Porque o mercado farmacêutico ele cresce muito, mas ele continua sendo pequeno em alguns aspectos no network, na relação, né? Então, você consegue se relacionar hoje as ferramentas tecnológicas permitem isso também, né? Então, é muito bom te ter aqui para a gente trocar essa ideia. Sempre tive um respeito grande pelo profissional que você era, sempre com seus posicionamentos lá na companhia. Então, eu tenho certeza que você tem muito a contribuir aqui. Eu já vou logo mandar aqui, ó, a primeira pergunta aí para você, para a gente poder conversar aqui. Hoje, quais são os maiores desafios no dia a dia do propagandista que você vê assim? Primeiro, eu quero até te fazer, né, uns desafios, você fazer um overview dessa história lá atrás da indústria farmacêutica e hoje, para trazer esses desafios hoje aí que você considera por representante. Eu antes até de falar da visita, né, até da própria comunicação do propagandista com o médico, eu acho que vale a pena a gente falar de um desafio que é até chegar ao médico, né? Porque é super realista hoje, né?
o propagandista ele tem que ter uma produtividade mínima para essa operação se pagar. Então, acho que uma das, pegando o passado com o passado lá do início, né, para os momentos atuais, cada vez é maior a dificuldade com o trânsito, né? A gente sabe que os médicos muitas vezes se concentram em regiões que também são regiões de alto grau de população. Então, isso é um desafio principalmente para quem trabalha nos grandes centros. Então, o trânsito é um ponto importante. E aí a gente já pode, mais na frente, ainda falar de habilidades, né? Certamente a organização é uma das habilidades que o propagandista tem que ter. Cada vez é mais comum também médicos terem horários restritos de atendimento. E isso requer também mais uma administração do representante, né? Dele ser organizado, dele poder ter aquelas ideias para poder ter aquela produtividade que é necessária para o negócio dele andar. Então, antes mesmo até, vamos dizer assim, de entrar no consultório, eu entendo que esse é um grande desafio que tem que ser equalizado, porque ele precisa não só entregar uma propaganda de qualidade, mas ele precisa entregar um determinado número para cada empresa, né? Para que aquilo seja uma operação importante para a empresa, importante para ele, para o resultado dele. Agora, falando também dos dias atuais, eu entendo que o grande desafio é ele ser relevante, sabe, Uber? Porque o que é que acontece? Se você pegar, era mais comum no passado, até um pouco mais distante, mas assim, de você ter laboratórios que eram exclusivos em algumas moléculas, né? Até moléculas hoje que já são, vamos dizer assim, copiadas, vou usar esse termo aqui, né? Mas assim, que já estão em outros laboratórios, por mais laboratórios, então isso exige dele muito mais. Ele tem que ter relevância para aquele médico, tá? E para isso, o que é que eu penso? Ele tem que pensar em personalizar a conversa dele com o médico. Então, a conversa tem que ser para aquele médico. Ele vai ter, talvez, lá um arsenal de situações para expor para ele, mas qual é a situação que é mais adequada, né? E fora essa parte de produto, técnica de vendas e tudo, eu entendo que ele também tem que lembrar que é uma relação pessoal, sabe? Então, ele tem que criar uma conexão, sabe, Elber? Eu acho que ele tem que se conectar com o médico. E isso tem a ver também com conhecer o negócio do médico, conhecer as rotinas dele. Eu acho que, resumindo, né, a produtividade eu acho que é desafiador, né, para ele. Eu entendo que ele se mostrar uma pessoa relevante para o médico e ele, ao mesmo tempo, não só ser um cara técnico, mas ele também criar uma conexão com o médico, né, porque é uma relação pessoal. Eu entendo que esses três pontos são bem importantes, né? Nesse mundo hoje, tem alguns mercados que tem 10 moléculas sendo propagadas, né? Dez substâncias dentro do mesmo mercado. Então, imagina, para o médico lembrar de você. Isso é desafiador, mas é possível, né? A gente vê pessoas super Com diferentes aí certeza. também, bons exemplos. Então, eu acho que é super possível. Eu costumo dizer, Alexandre, que eu concordo com você e gênero número igual que você falou. Criar essa relevância hoje ela é fundamental. É praticamente impossível você conseguir uma participação efetiva no receituário desse médico se você não tiver relevância para ele. Porque nós temos hoje a maior força de venda da história da indústria farmacêutica. Nunca tivemos tantos profissionais no campo, né, competindo, para mim, como o maior desafio hoje, que é a atenção do médico, naquele curto período que está cada vez menor. Passe várias variáveis aí, diversas variáveis que impactam diretamente na produtividade do médico também, né? Você falou aí, o propagandista tem a produtividade dele, o médico também tem a produtividade dele, sob diferentes óticas. Então, se eu não criar essa relevância, meu resultado vai ser prejudicado e vai ser muito prejudicado. E a conexão é emocional, não tem jeito. Ela não é no parâmetro racional. A conexão se dá no nível comportamental. Então, a gente está falando aqui de aspectos que vão estar em torno dessa relação com o médico, né? E que impacta diretamente. Eu acho que você trouxe dois pontos assim que é aquele negócio que está pegando na ferida. E eu converso com representantes, Alexandre, é impressionante que a reclamação disso que você está falando, da dificuldade de conseguir conectar com o médico e criar relevância, é umas maiores reclamações que eu recebo, cara. É impressionante como o profissional tem dificuldade de fazer isso. É impressionante. Verdade, E, verdade. e,
E como que você avalia hoje, nessa experiência de 19 anos na indústria farmacêutica, a relação hoje do propagandista com o médico? Você acha que lá atrás ela já foi melhor do que ela é hoje? Olha, eu acredito que sim, e está um pouco conectado também um pouco com a pergunta anterior, porque assim, a gente falou um pouquinho dessa quantidade de laboratórios visitando o médico, né? Então, eu vejo muito mais impessoalidade nessa relação, né? Eu vejo que com isso o médico difícil talvez sejam aqueles propagandistas que conseguem marcar o seu nome, o médico conhecer um pouquinho de quem é aquela pessoa também do propagandista. Então, eu entendo que cresceu mais esse grau de impessoalidade, sabe, Uber? E aí a gente volta para esse ponto, né, da relevância, né? Ele tem que realmente ser mais relevante porque é um cenário muito mais desafiador. E para que o médico comece a prestar atenção nele, e sabe o que é que eu penso também? Ele tem que se tornar uma pessoa, sabe assim, o médico tem uma dúvida sobre uma determinada coisa, para quem ele liga? Quem é a referência para ele? Ou quem é um cara que ele confia sem titubear na informação, né? Porque às vezes a gente vê algumas propagandas, dois ou três concorrentes falando o mesmo argumento, por exemplo, de preço, né? E aí em quem ele confia? Quem é que ele tem aquela relação de confiança maior? Quem é a referência? Quem é que passa credibilidade para ele? Então, eu entendo que realmente essa parte da preparação, de ser relevante e tudo, são pontos chaves, né, para poder ele estabelecer uma relação mais próxima e que ele talvez seja lembrado também pelo nome, não só pelo produto, né? E algumas pessoas de fato conseguem isso, inclusive até quando mudam de laboratório, conseguem levar a sua marca, né, para outros laboratórios. Outra coisa que eu acho que dentro do segmento é super comum é profissionais criarem uma marca e essa marca ser tão forte que ele consegue, sim, se ele vier fazer uma mudança de carreira, ele levar essa marca dele para outros laboratórios e, às vezes, quando é um concorrente direto, né, ele levar até esse relacionamento, mesmo que seja um outro produto, mesmo que seja um outro laboratório. Mas aí ele tem que realmente ser um cara diferente. Ele não pode ser um cara que fica na mesma mensagem, tudo, né? Eu acho que isso aí não vai contribuir para que ele tenha realmente essa atenção que a gente conversou, né, do médico. Hoje essa tensão está cada vez mais desafiadora, né? Hoje nós temos vários aspectos que roubam a nossa atenção e se a gente não se conectar e estar tá ali realmente presente na frente desse médico, você não vai criar essa relevância que você falou, porque ele está sendo bombardeado de informações, né? Então, como você falou, hoje a maioria dos produtos são commodities, né? Não tem diferenças tão significativas. Você vai falar que o laboratório A, B, C, que estão ali na frente daquele médico, tem uma qualidade duvidosa? Não, são todos laboratórios de extrema relevância no mercado farmacêutico nacional, internacional, marcas consagradas, muitas vezes dela. Então, vão ser detalhes que vão fazer aquele médico optar por A, por B ou por C. E aí entra esse aspecto do meu brand, né? Será que eu estou construindo a minha marca com excelência? Será que eu sou uma marca que tem relevância para aquele médico ou eu sou apenas mais um? Eu costumo chamar esse público, Alexandre, de propagandista de referência, é esse que consegue ter uma marca específica na cabeça, uma relevância no médico. E o outro grupo, né? Eu chamo de propagandista genérico, que não tem uma marca. Ele é o G. Ele é mais um, ele é um propagandista que está ali na frente daquele médico, mas que não tem relevância, não tem uma conexão emocional com esse médico, não tem uma participação, muitas vezes, no receituário daquele médico, e está ali apenas para cumprir uma tabela. Eu vejo hoje que você tem que entrar no consultório com aquela intenção de gerar negócios, no bom sentido, de gerar oportunidades para aquilo que você está fazendo, né? E o representante, muitas vezes, ele entra sem essa intencionalidade de gerar alguma coisa ali dentro. Ele está mais preocupado, é mais uma visita aqui para minha MDV, e esquece do real motivo que ele está ali, né? Esse É, KPI da MDV é importante, cara, mas ele precisa gerar negócio, né? exatamente. E veja bem, né? Dando uma contribuição sobre isso, muitos mercados de venda são varejo, né? E como eles são varejo, e você tem
A gente até estava conversando um pouco antes sobre a questão de pessoas que fazem PDV, né, que saem, essas pessoas sim saem com pedido, né? Elas Exato. saem. Lá no, com o médico, você sai com um convencimento, você vai ter um convencimento para aquilo. Mas isso, de momento algum, pode ser desviado do foco no resultado, né? De fazer aquilo com excelência, de fazer aquilo da melhor forma possível, da forma mais personalizada possível, com os melhores argumentos, porque é aquele convencimento que vai fazer com que realmente os resultados aconteçam e, e mesmo que não seja um modelo tradicional de varejo, né? Não é um modelo de varejo, na verdade. Então, mas em algum momento, eu acho que em algum momento também se confunde um pouco a tarefa com o resultado. E voltando aqui, tá, o primeiro ponto, não é que a gente não precise, uma visita ela é super cara, né? Se você for calcular o quanto custa uma visita, ela é cara. Mas não é que você não precise ter produtividade. Você precisa manter uma produtividade, mas você precisa ser produtivo na hora da visita. Não é Perfeito. isso? Eu acho que é um caminho também. Exatamente. E acaba que muitas vezes, né, nessa correria, há um nível de cobrança e de estresse assim crescente, né, no mercado farmacêutico, no mercado do varejo de uma maneira geral, né? Então, saber lidar com isso para tirar o melhor naquela relação, naquela visita ali que você fala, né, de gerar uma produtividade realmente que gere negócio ali e ter esse feeling nessa relação com o médico, eu acho que está tudo muito hiperconectado, porque as pessoas, o excesso de oferta acaba trazendo confusão, né? Então você tem hoje laboratórios falando de produtos, grupos de laboratório falando de concorrência entre eles, tudo buscando ali o mesmo mercado, o mesmo convencimento do médico. E quando você fala assim, cara, você faz parte do mesmo grupo, três empresas do mesmo grupo, você vai falar que o seu concorrente não presta, que a qualidade é inferior. Então, E ainda falando dessa parte da conectividade, né, pensa que o próprio médico, além do propagandista, ele está se deparando com um paciente hiperconectado, exato, hiperinformado, né? Até para o médico é desafiador, né? Lógico que ele tem a autoridade dele para isso, ele estudou para isso, ele vai para os congressos e tudo. Isso não tira a autoridade dele, mas ao mesmo tempo ele tem hoje a realidade de um paciente que questiona eles com o celular na mão, questionando sobre alguma notícia, entendeu? Que se a gente também fosse para um passado, não teria como. Então, assim, quem é o ex cara? Quem é o cara que contribui para o negócio dele? Pensando que o tempo é limitado, e aí eu não estou falando de falar muito, eu não estou falando, eu estou pensando em ser assertivo, né? Ser assertivo na exato. hora Falar de certo, né? Falar falar certo, não certo, é falar o que interessa, muito. né? Para o negócio Exato. daquele médico, né? Para o negócio, você personalizar a comunicação também. Eu acho muito importante. Hoje eu vejo uma tendência cada vez maior nessa individualização. E entra no grande desafio de como eu levar essa informação de uma maneira individual para aquele médico. Eu percebo que uma grande dificuldade, Alexandre, é que eu tenho uma resposta ruim porque eu faço perguntas ruins e muitas vezes eu acabo tratando objeções erradas por causa da qualidade da resposta que eu obtive. Eu tenho aquilo ali como uma verdade, né, entre aspas, vamos assim falar, que impacta na minha mensagem. Então, aquele médico continua não prescrevendo o meu produto, mas eu continuo achando que é por algum problema da comunicação, naquela objeção que eu entendi como que impede, e não é, eu É, estou falando a coisa errada. eu A penso assim, comunicação é Elber, fundamental. eu penso assim, Elber, que dentro disso que você está falando, existem muitas inferências, né? Isso, inferência é a É, palavra. inferências, né? Porque você viu, às vezes você até faz uma leitura de consultório, você vê que determinado público é aquele, aí você já. Aquilo, lógico, é um indicador importante, é importante observar, né? O que tem fora do consultório. Mas aquilo, sem às vezes uma determinada pergunta, mas ele só faz aquele lugar, só existe aquela possibilidade para ele, né? Aquele pode ser um lugar, inclusive, que ele fica menos tempo do que o normal. Então, fazer perguntas e outra coisa, se você encarar a visitação de um ano como 12 episódios de um filme continuado, né? De um filme seriado, às vezes você fazer uma pergunta no primeiro episódio, ou que seja no segundo, você vai encurtar o último capítulo, porque você vai ir direto e assim, saiba que
se a pergunta for inteligente, o médico vai achar produtivo e você vai ter uma comunicação a partir dali muito mais assertiva com ele. E ele vai gostar de você do tomar tanto o tempo dele, ou melhor, investir o tempo dele de uma forma mais correta, né? Dando a informação que ele precisa. Eu vejo dessa forma. Não, é perfeito o que você está falando, porque eu tinha uma métrica que eu pesquisei com alguns médicos, eu entrevistei alguns médicos, Alexandre, e eu tinha um número que em cada 10 visitas que o médico recebe, uma ou duas eram visitas de valor que aquele médico considerava. Nós estamos falando de 10 a 20%. Então, é muito pouco na comparação dos resultados exigidos pelas companhias, pelas empresas. E se eu, na grande maioria, estou sendo considerado por aquele médico entre os 8, eu não tenho relevância nenhuma para ele. E como eu posso virar essa chave? Então, É. eu vou até te colocar na saia justa aqui e vou fazer essa pergunta. Como eu estou vindo numa relação com esse médico e não está sendo satisfatória, o que eu poderia fazer para quebrar esse ciclo de modo a reverter aquele cenário para uma interação de valor? Olha, eu acho assim que você tem que estudar o ambiente, né, para fazer o que eu vou propor aqui, né? Por exemplo, se você está num momento que ele está mais à vontade, né, que você percebe que emocionalmente ele está bem para lhe responder coisas que fogem do padrão, uma conversa talvez individual, mas perguntando, voltando à sondagem, porque é com a sondagem que você vai entender melhor, né? Por exemplo, se você tiver, pode ser, por exemplo, um laboratório novo que ele talvez, pela falta de visitação, ele tem um histórico de prescrever um determinado laboratório. Às vezes a questão não é nem com você, é sim porque ele não ficou convencido ainda daquele laboratório, então aí já iria para uma inferência. Então, para tudo que deixar esse incômodo, Elber, eu diria a você que ele tem que ter uma boa conversa, né? Ter uma boa conversa com aquele médico, no momento que seja mais adequado, talvez uma conversa individual, e realmente perguntar. Talvez nesse momento, parece até, a gente falou muito aqui da produtividade, né, de você ter rentabilidade, ser produtivo na visita, mas talvez naquele momento seja mais produtivo fazer uma pergunta bem aberta, deixar ele falar o porquê não, né, o porquê não, para depois você desenvolver aquilo. E com certeza, só em você fazer um pouco diferente, de não chegar lá, talvez, como acontece em alguns casos, de jogar logo informação, de você parar para fazer isso, ele lhe deu uma resposta super valiosa e que você daí para frente você conduz o seu trabalho. Eu acho que uma boa conversa é o melhor caminho. Agora escolher o momento adequado para fazer isso, né? Para ter esse tipo de conversa. É por isso que eu sempre brinco que a gente sempre vai estar correndo atrás do rabo. Porque sempre vai ter alguma coisa lá atrás que você trouxe do planejamento, por exemplo, falou de trânsito, mas um roteiro. Será que esse local é o melhor local para eu estar conversando com esse médico? Porque pode ter assim, esse impacto na minha comunicação também. Aquele médico, eu Perfeito. estou visitando ele no pronto atendimento de um hospital com fluxo de paciente alto, com cheio de pacientes ali esperando, inquietos, que levam isso para dentro do consultório também. Será que esse é o melhor lugar? Ou, outra coisa, será que é o melhor horário? Porque a gente tem que Exatamente. saber também fazer essa leitura de ambiente, mas a leitura também da contextualização desse médico. Como ele pode, eu posso ser melhor para ele e a minha relação também ser melhorada, né, nesse quesito para eu ter as informações certas. Perfeito. E dentro do que você está falando também, né? Dentro dessa leitura de ambiente, também ver uma aproximação com o atendente dele para entender um pouquinho, É, exato. né, de como é que é a vida dele, como é, por exemplo, você falou, já vi casos de chegou atrasado, um ambiente de pacientes esperando e o motivo não era nem, foi uma cirurgia que teve uma complicação, ou ele já acontece, chegou a perder alguma pessoa, enfim, desse não é o momento para fazer esse tipo de pergunta para você ter um ganho maior, né, uma pergunta mais expressiva para entender. Mas, assim, escolhendo o momento adequado, uma boa conversa, talvez deixando nesse ponto um pouquinho o produto de lado, para ele, nesse caso, prestar mais atenção em você, para daí você ir mais um pouco para propaganda em si. Mas mais vale quebrar esse ritmo do que propriamente você sair fazendo e aí, por
Porque acontece, né, casos de pessoas que visitam há bastante tempo não visualizam, né, essa mudança, entendeu? Então, eu acho que vale a pena em algum momento parar para conversar. Eu gostei do aspecto que você trouxe um pouco atrás, um pouco antes, que são 12 capítulos no ano, né? Muitas vezes vão ser um pouquinho mais, se tiver uma revisita, pode chegar ali a 20 contatos no ano com determinados médicos, alguns laboratórios que utilizam essa estratégia de revisita. Então, a coisa ela se vai se desenrolando, né? Eu não posso querer um tanto de informação de uma vez, principalmente se eu não tenho um histórico. Vamos por partes, né? Hoje eu vou tratar isso aqui, entender essa oportunidade, para depois dar prosseguimento para outras coisas. E até mesmo no aspecto, né, Alexandre, de identificar a melhor oportunidade para eu aprofundar nela com aquele médico, porque aquela oportunidade pode desencarrilhar um tanto de outras oportunidades efetivas no negócio do representante dentro do consultório. E se engana muito assim, às vezes a qualidade da pergunta, ou do assunto que você acabou trazendo para ele, você vai ver pessoas que até recebiam de forma super impessoal, super fria, por muito tempo, mas uma determinada pergunta, um determinado assunto que foi do interesse dele, ele pode ficar conversando com você por bem mais tempo. Então, essa percepção, eu acho que uma das características mais importantes que tem o propagandista é essa percepção, né? Ele tem de fato que ter uma boa comunicação, eu acho que é um dos aspectos fundamentais. Mas, na minha opinião, até uma boa visita ela é mais construída com um percentual de fala mais do médico do que propriamente do propagandista, né? Isso é uma percepção, né? Porque é através da fala dele que você vai montar o seu trabalho, né? E esse jogo de cintura também, tá? Às vezes jogo é jogo, treino é treino. Às vezes você fez uma boa pré-visita, tudo. Ele sempre foi daquele jeito, mas em um determinado momento, de uma coisa que aconteceu mais recente na vida dele, ele teve uma outra especialização, alguma coisa, os interesses dele podem mudar, e aí você também ser flexível de adaptar a sua comunicação. Então, aquele argumento que seria importante em um determinado momento, você vai ter que mexer um pouco nele ou pensar em outra ferramenta que você tenha para adaptar a comunicação e atingir ele, entendeu? Essa flexibilidade também de não sair um pouquinho do quadrado no ao vivo, vamos dizer assim, né? E você, não, mas ele me falou isso, eu rapidamente, isso é bem rápido também, você pensar em outra coisa que vá de encontro a coisas que vai fluir a comunicação, né? Entendeu? Aquela frase de Albert Einstein, né? Ela sempre, a gente tem que revisitar ela. Insanidade é aquele resultado diferente fazendo as mesmas coisas, né? Isso é impossível. Se o seu resultado está ruim, você tem que tentar alguma coisa. É claro que eu também não tenho que ser um louco, né? De tentar algo totalmente assim, que vai causar mais uma ruptura na relação que já é ruim do que ajudar. Então, o que você considera que pode ser feito para lapidar esse feeling, Alexandre? Dessa percepção mais apurada? O que o representante poderia fazer, na sua opinião? Olha, eu acho que ele tem que ver primeiro cada médico de uma forma individualizada. Ou pelo menos ele começar, como assim, a gente sair do 0 ao 100 para quem não faz um trabalho assim ainda, pelo menos ele pegar os principais médicos que ele tem, né, que tem mais conexão com o negócio dele, e ele fazer um mapeamento, né, de quem é aquele cliente, né, de quem é aquele médico, no caso. Entender o que é que ele gosta, quem ele escuta. A gente hoje, a depender também até do estilo digital do médico, a gente tem como ter bastante informação sobre a trajetória desse médico, se ele é um professor, se ele não é, em alguns momentos até de hobby, ou seja, eles não tá nem só na conversa, né? Naquele momento da conversa, que talvez até lá ele não se sinta à vontade de abrir tudo aquilo, né? Mas você hoje, conversando com pessoas de confiança também, que já visitam o médico há mais tempo, né? Que vão lhe dar uma informação correta, você vê nas secretárias, vê nos locais que ele atende, percebendo até o seu estilo de vida, se é um cara mais digital, se é um cara menos digital, né? Até nas ferramentas que ele usa e tudo. Isso tudo já vai elaborando um pouquinho desse perfil, entendeu? Eu entendo que ser observador nesse momento ele é super importante. Essa característica de saber ser observador. E aí, dentro do consultório, fazer uma coisa também que nem sempre eu vejo, tá? Alguns colegas fazem realmente muito bem, mas em alguns momentos eu não vejo isso, que é ter uma escutativa,
é valioso. O momento que você. Eu vejo, inclusive, situações de fazer uma pergunta e até a resposta ser uma coisa que vai ao encontro do que se quer e talvez não usar aquela resposta, porque não manteve aquela escuta atenta ao que. Não só o que foi falado, mas como foi falado, em que tom foi falado, né? Eu acho que essa parte da observação é muito importante para você fazer esse mapa, vamos dizer assim, né? E a partir daí você começar a decidir de que forma é melhor atingir o médico, entendeu? Outro dia eu dei um treinamento, até aqui na mentoria, que a escuta ativa e a pergunta assertiva, elas caminham juntas. Porque não adianta nada eu ser um expert em fazer perguntas de qualidade, mas eu não ouvir. Ou eu fazer péssimas perguntas e ser um excelente ouvinte. Então, É, essas duas habilidades, elas estão intimamente conectadas uma na outra e não tem como eu viver qual que é melhor, porque as duas são essenciais na comunicação do propagandista hoje. Um propagandista que não sabe se comunicar, ele vai ter um déficit na performance, porque a comunicação hoje talvez é uma das habilidades mais fundamentais. Eu estou falando da comunicação no sentido amplo, como você falou, é uma leitura do ambiente, é eu estar atento à comunicação não verbal desse médico, a comunicação do consultório, como que essa secretária na relação, como que os pacientes estão ali fora, essa leitura, tudo eu estou fazendo uma comunicação, uma leitura para entrar no consultório de maneira mais assertiva, como você falou, para essa interação ser saudável e trazer frutos, né? O que são frutos de uma comunicação adequada no consultório? As informações relevantes que te mostram como oferecer os benefícios do seu produto para o médico, baseado no que ele valoriza, não no que você valoriza. perfeito, perfeito, perfeito. E aí, só para dar um exemplo, às vezes a sua necessidade é a de um produto X, né, que é uma situação para o seu setor. É óbvio que você vai fazer um mapeamento do que você precisa para resolver aquele produto, mas na situação para aquele médico não é a realidade dele hoje e não é a maior oportunidade para ele hoje. E aí você talvez, vamos supor que de 10 pacientes que ele receba, você está brigando por uma oportunidade, onde você poderia estar brigando por 5 oportunidades de um produto mais frequente, para aquela realidade daquele momento, entendeu? E então eu acho que tem que sentir, né? Tem que personalizar, tem que entender, tem que quebrar as verdades que até se criou de colegas do próprio setor, até dele mesmo, visitando o médico há muito tempo. Às vezes algumas coisas, o próprio médico muda, né? Ele faz alguma situação, uma especialização ou qualquer coisa do tipo, ele pode mudar a visão dele, né? Ter ido para um congresso recente, às vezes até perguntar Exato. a ele, né? Se teve algum ponto que ele achou relevante, né? Se tiver espaço para fazer esse tipo de pergunta, para poder você se conectar com o que é que ele está valorizando. E às vezes você tem até a solução para ele ali. O conhecimento do produto também, ele não perde a sua essência, né? Ele tem uma relevância muito grande também, porque ele vai te dar confiança na resposta que você está tendo com aquele médico. Então, A gente tem pessoas, né, que querem entrar no ramo e tudo, tem pessoas que já estão há bastante tempo, e mas assim, eu acho que uma grande curiosidade talvez das pessoas que são mais iniciantes, elas veem aquela quantidade toda de informação, aí quando vê uma propaganda, ele vê uma propaganda bem mais resumida, né? Porque em alguns casos não são produtos de conceito, e aí talvez deve se deparar com esse dilema, mas por que que eu estudei tanta coisa, né? Mas é justamente para aquela situação do debate, da contra-argumentação, da pergunta do médico, é que você vai ver a serventia de ter todo aquele arcabouço de conhecimento, né? Então, preparação é tudo, né? Você só vai ter esse ferramental também para poder mudar um argumento e tudo se você tiver estudado, né? A preparação, ela é fundamental nesse processo, entendeu? a preparação, eu sempre digo, ela antecede as oportunidades. Até mesmo é comum as pessoas terem dificuldade de fazer perguntas. Essa aula eu entro um pouco nesse detalhe, mas nós não temos um hábito de fazer perguntas de qualidade. Eu lembro quando estava, logo quando eu entrei na empresa que a gente trabalhou juntos, o meu distrital tinha me contratado na época, era rap, e estava o negócio, tem que fazer pergunta aberta agora. E até o fato de você fazer uma pergunta aberta, muitas vezes, quando você não tem você está habituado,
Você delonga demais a pergunta, ela fica confusa, ou você faz muitas perguntas que você poderia adequar elas para ser uma, duas perguntas e uma comunicação muito mais acertada, mais direcionada, mais agradável, porque o excesso de perguntas também é péssimo, né? Parece que é um inquérito, um interrogatório. Você está ali, só faltou aquela luz assim na cabeça do médico para ele se sentir prestando depoimento com um delegado. E até contribuindo sobre esse lado, né? Eu acho assim que a propaganda, quanto mais ela caminhar com a naturalidade, melhor ainda, né? Porque até o médico ele talvez nem perceba que é um questionamento, que foram duas ou três perguntas já e que naturalmente ele conseguiu fazer isso. Então deixar o médico à vontade também, a forma de fazer a pergunta, né? Às vezes até se colocando como uma pessoa que quer um pouco do conhecimento dele, né? Oh, eu gostaria da sua opinião, né? Eu sei que o doutor é professor e etc. Então, se pudesse dividir comigo em que caso, e no fundo também, ele, lógico, ele também está procurando ver ele como médico individual, né? Qual é a rotina dele. Ele dando essa opinião, ele vai acabar dizendo qual é essa preferência, qual é o pensamento dele. Então, transformar isso em uma coisa mais natural, sabe? Eu acho que é super possível, né? Do que aquele negócio um pouco mais mecânico e fazer por fazer, né? Eu acho que o que ajuda também essa questão da quantidade de perguntas é você ter um objetivo simples e claro para aquele momento, né? Isso já pode ter certeza que já dá um salto em relação a muitas outras coisas. Você ter o que é que eu quero com aquela visita, né? Aquele vai me levar para onde? Até se perguntar na hora da preparação, essa pergunta aonde eu quero chegar com essa pergunta, né? Construir talvez alguns cenários, eu acho que é importante também. Você falou também da escutativa, né? Às vezes ele soube fazer uma excelente pergunta, mas ele não. Em alguns momentos é porque ele não escutou, ok? Mas pode ser que em alguns momentos é porque ele também não desenhou alguns cenários possíveis. Ele não vai ter todos, tá? Porque o que vem do médico para você, você não vai ter como desenhar tudo, mas existem alguns bem prováveis, né? Dentro do mercado dele, ele sabe mais ou menos como funciona. Então, desenhar um pouquinho de alguns cenários ajuda ele a pensar um pouco antes em produzir essa resposta, né? Eu acho que é importante também. Nossa, com certeza. Esse aspecto da gente deixar para dentro do consultório, para sair e surgir as perguntas, eu acho que é o pior que você pode fazer. Porque tem toda a carga emocional naquela relação e a maioria dos representantes, eles se colocam aqui, colocam o médico num patamar muito distante. E quanto maior essa distância, mais essa relação é fragilizada. Porque o médico é especialista em doença, mas a gente tem que se posicionar como um especialista de produto que a gente trabalha com ele. Perfeito. E falar com segurança, porque a gente vai e diminui um pouco essa curva na relação com o médico. Agora, se eu não me preparo também, eu não vou ter segurança para falar. E a gente sente, né, quando a pessoa fala uma coisa com insegurança, ou então é quando aquele script de telemarketing, né? Cara, eu tenho um pavor, o senhor, cara, fala com tudo que é educação, mas não fala nada. Fala muito, mas parece que um antigo colega de gestão falava, mastigando água, fica mastigando água e não sai do lugar. E aí é o ponto, né, Elber, que você pode ter falado bastante, mas você não se tornou relevante, e aí você pode perder a atenção dele, né? Isso aí, mas assim, acredita assim, que pessoas que contribuem para a rotina dele, né, ele está percebendo valor naquilo, com certeza ele sempre vai ser um cara bem quisto, vai marcar pelo nome, vai ser uma pessoa importante e talvez uma pessoa que quando ele tem alguma dúvida sobre determinada questão, ele vai ter essa pessoa como referência. Eu já vi casos de médicos ligando para propagandistas para questionar, isso aqui é verdade mesmo? Às vezes, ó, ele tem tanto cara como referência que ele, quando vê o concorrente falando com ele uma determinada coisa, que ele tem menos confiança, ele liga para aquele propagandista para saber, olha, o cara falou isso aqui. Antes mesmo da visita, tá? Já vi casos antes, não precisa nem o cara voltar lá. Ele já liga na hora, olha, tá me dizendo aqui isso. Ele já começou a ter você como uma fonte de informação. Ele quer, se você disser não, não é verdade, dependendo da relação de confiança que você tem, de credibilidade que você tem com ele vai ignorar o outro. Vai desconsiderar todo o aspecto com o outro. Não é inevitável. E aí, é tudo que você falou, né? A relevância na informação. É como você construiu essa relação de confiança com esse médico.
Ela não nasce da noite para o dia. Esse é o grande erro. As pessoas querem ter uma relação próxima, mas não querem construir essa relação. Elas querem que ela nasça rápido, e não é assim. Você tem que passar do aspecto de credibilidade, de relevância, para chegar no ponto da confiança dele falar assim, para desconstruir um negócio do outro e falar assim, cara, eu vou atrás do Alexandre, porque o Alexandre vai dar uma informação verdadeira, mesmo que o produto dele não tenha. A sua relevância, o nível de confiabilidade é tão grande que ele sabe que você não vai faltar com a verdade, mesmo que aquilo te prejudique. Verdade. Isso é importante demais. E em cima disso, eu quero te perguntar assim, quais as habilidades que você considera assim importantes para um propagandista de alta performance? Primeiro, eu gostaria que você, na sua opinião, o que é um propagandista de alta performance, para ficar mais claro para as pessoas entenderem o que é isso, e depois quais as habilidades que você considera importantes para me tornar um propagandista de alta performance? Olha, uma empresa, normalmente, ela, se a gente for dividir ela de uma forma bem macro, né? Ela é feita de processo, pessoas e resultado, né? Normalmente, normalmente as coisas estão embaixo desses três guarda-chuvas, né? Mas pensando na vida do propagandista, eu diria que é aquele cara que consegue o resultado de uma forma sustentável dentro de um processo bem feito. Eu entendo que é esse cara, porque ele construiu aquilo fazendo tudo com o máximo de zelo possível, sendo um cara analítico, sendo um cara, enfim, a gente vai falar um pouco das habilidades, mas aquele cara que fez bem o processo e normalmente por ele ter feito bem, o resultado chega, e esse resultado também tem que ser um resultado acima da média, né? É, Eu vejo muito, às vezes, é óbvio que quando você fala do resultado para uma empresa, o primeiro olhar é um olhar de cobertura de objetivo, vamos dizer assim, do setor. Esse é o primeiro olhar. Mas se a gente está pensando num cara diferenciado, é aquele cara também que ganha espaço da concorrência, que ele ganha share. Então, eu sempre olho dessa forma, porque se você pensar, você tem, sei lá, 5 competidores ali no setor, quem é que está sendo mais convincente ali, né? Batendo cota, lógico, que é o primeiro olhar, mas é esse cara, quando a gente fala de resultado. E fazendo tudo isso dentro de um processo bem feito. Ele é referência. Ele é aquela pessoa que os colegas ligam para ele. É aquela pessoa que o GD, se alguém quiser um modelo, fala para vai, ele. E aí o GD passa a ser um modelo também quando ele passa a ter dois, três, quatro, cinco que estão dentro dessa desse, alta performance, dessa alta desse performance, comportamento, né? desse comportamento que leva à alta performance, né? E dentro desse conceito, ele realmente mirar um pouco mais em cima, né? Ele vai ver situações padrão acontecendo, ele não vai, lógico, fazer nada que esteja fora do script do que ele pode fazer em relação a compliance, lógico, mas dentro daquilo que é possível, ele ser um cara diferente, ele ser um cara marcante. Inclusive a própria concorrência conhece ele, né? Ele, normalmente esse cara, ele é aquele cara que o concorrente conhece ele, entendeu? Ele incomoda tanto no bom sentido da palavra que até o concorrente conhece ele, entendeu? Eu acho que é esse cara faz bem os processos e tem um resultado bem acima da média. O processo é fundamental, porque senão você não consegue replicar. Então, Exatamente. essa parte do processo é o caminho para alta performance. E é o que você quer, né? Você falou bem. Por que alguns gestores conseguem ter na equipe dele dois, três profissionais de alta performance e outros não conseguem ter nenhum? Ou o processo seletivo está muito ruim, né? De escolha, que cabe também ali, ou então ele não está sabendo desenvolver esses profissionais. Exatamente. Profissionais que tenham esse desejo. E sempre vão ser poucos, né? Quem dera se você tivesse numa equipe aí de 10, 5 de alta performance, uma performance acima da média, o seu resultado estava fácil de entregar. Isso é desafiador, muito desafiador para um gestor conseguir isso, né? Eu acho que você foi bem na ferida de dizer. E quais as habilidades que você considera essenciais para se alcançar alta performance, propriamente dito? Olha, eu penso assim, a gente falou da comunicação, né? Eu acho que é uma profissão que você tem que se comunicar, né? E aí, quando eu falo de comunicação, eu falo até dessa comunicação que a gente tocou um pouquinho sobre isso, da uma comunicação assertiva. Então, comunicação realmente é super importante. É, dele ter uma boa relação interpessoal, eu acho que é um ponto também fundamental, porque
eu vejo que ele não é só o médico, né? A gente falou de conexão aqui, não é só ele se conectar com o médico, mas ele tem que pensar que existe toda uma cadeia ali que tem a ver com o dia a dia dele. Então, é atendente, é quando for um PDV, né, que é outro aspecto importante dentro do ciclo vamos dizer assim, o ciclo virtuoso da demanda virar resultado, é o PDV, porque às vezes aquela atendente, por exemplo, para citar o exemplo da atendente, é uma pessoa super próxima do médico e ela fala assim o que acontece lá fora. E ele pode criar, inclusive, uma antipatia por alguma coisa que ele tenha feito lá fora. Então, essa habilidade de saber lidar com as pessoas também é super importante. E aí, voltando a falar, não precisa ser aquele cara falante e o simpaticão todo tempo. Não é esse, não precisa necessariamente ser esse cara, mas um cara agradável, um cara que tem uma comunicação assertiva. Eu acho que esses dois pontos são interessantes. O que é que eu penso também, falando de outro aspecto, né? A gente falou de comunicação, falou de relação interpessoal, orientação para resultado, né? Em algum momento a gente falou um pouquinho aqui sobre tarefa e resultado, né? Dele ter noção de que a visita ela é um meio, é um excelente meio, é um meio mais eficaz, né? É um meio mais convincente, se bem feito, mas ela é um meio, então ele tem que estar atento ao resultado. Se aquilo que ele vinha fazendo daquela forma não está produzindo o resultado que ele deseja, ele tem que fazer uma boa sondagem, ele tem que entender melhor tudo aquilo, ele tem que talvez revisar o próprio painel dele, talvez a questão esteja até mais estrutural, ele não está indo nas pessoas certas para conquistar. Então, essa orientação para resultado, eu acho também que é uma coisa super importante do propagandista. Eu acredito também, ó, porque a indústria farmacêutica, ela tem muita informação, né? Ela tem bastante informação. Então, essa capacidade analítica também, muitos propagandistas têm, às vezes, uma veia um pouco mais executora, eu percebo isso, né? E não tem nenhum problema nisso, porque também é na execução que a gente faz o resultado, zero problema com isso. Por outro lado, é bom que haja um equilíbrio também na parte analítica, porque é aquela história, né, que ele dá uma pedalada que valem quatro, entendeu? Se ele puder fazer uma boa leitura do setor dele, se ele pudesse usar melhor os recursos dele, e eu acho que ele fazer essa leitura, leitura de tendência, contra que cresce aquela molécula no meu setor, que é um concorrente que está mais, né? Qual é o BRIC? Às vezes até para poder ser um colaborador para o próprio gestor dele, né? Porque se você pensar, por mais que o gestor olhe o resultado dele, ele é o gerente do negócio dele, né? Ele é um gestor daquele setor. Ele tem cliente, ele tem, ele tem recurso, ele tem amostra, ele tem tudo. É como se fosse uma franquia, inclusive. Né? Se ele pensar, ele é uma empresa. Esse pensamento, eu acho que esse pensamento de se apropriar, de ser dono do negócio, eu acho que é bom. Evita também esse negócio da tarefa, né? E do resultado. Eu acredito que esses pontos são comunicação, relação interpessoal, orientação para resultado. Tem um ponto que eu acho que é super atual também, que ele tem que ser um cara antenado, sabe? Hoje a gente não adianta, você vai esperar uma outra visita para poder. Às vezes a coisa aconteceu ali, ó, na hora. A depender de como seja a regra da empresa e o espaço que o médico tenha, ele tem que ver de que forma digitalmente ele pode impactar o médico. Ele tem que considerar isso também, certo? Às vezes surgiu uma notícia que ele tem aquela intimidade de jogar no WhatsApp para o médico, que favorece, obviamente, o interesse O dele, negócio dele, o né? O negócio negócio dele que vai dele. contribuir com o médico também. Olha aí, ele vai esperar a visita para falar isso? Então ele tem que estar antenado ao que está acontecendo, né? Acabou de sair uma resolução no Congresso, por mais que ele não tenha ido e tudo, mas ele tem como acompanhar um pouco, né, do que aconteceu lá. Então, ser um cara conectado hoje é muito importante, muito importante. E a gente sabe que idade não tem necessariamente a ver com o lado digital, mas assim, se você for para novos médicos que estão entrando, eles são super digitais. E nós vivemos com esses médicos já, nós já convivemos com esses médicos. Então, de que forma eu posso impactar ele, né? De forma digital? Eu acho que é outro aspecto importante também para o propagandista. Alexandre, em torno de 50% dos médicos ativos hoje
dados do CFM, têm menos de 40 anos. São pessoas que a tecnologia já faz parte da vida deles, não tem como, cara. Então, hoje, eu, como propagandista, eu preciso estar antenado, como você falou, com as coisas no mercado, porque podem surgir grandes oportunidades de interação e de solução para ele que você vai fazer parte. Você vai ter uma relevância, você vai vir para esse patamar de cara. Porque todo mundo quer um lugar de ouro, né? Um lugar de destaque no receituário daquele médico. Mas se eu refletir comigo, eu estou fazendo o que é necessário para merecer um lugar ao sol com esse médico? Eu estou realmente fazendo algo de diferente para me destacar da concorrência? Ou eu estou aqui fazendo só mais do que o mesmo? E essas habilidades que você trouxe, quando eu ponho elas são complementares umas às outras. Você falou um pouco também, eu até coloco aqui, acrescento, que você falou da adaptabilidade, a flexibilidade um pouco atrás, que também é essencial como um comportamento, uma habilidade, né? Que vai fazer parte disso aí. Como eu posso, né? Aí entra naquele aspecto que a gente viu muito, como eu vou adaptar a minha comunicação à comunicação do meu médico, fazendo uma leitura do estilo comportamental de comunicação dele, o quanto que isso é essencial e me ajuda a me conectar mais efetivamente com ele também, né? Então, são pequenas habilidades. Naturalmente, algumas você vai ter uma facilidade maior de desenvolver, outras não, porque isso faz parte de cada um de nós, né? Eu tenho uma facilidade para uma habilidade, não tenho para outra. Então, eu tenho que despender muito mais energia, tempo para poder fazer determinadas coisas e outras eu faço de uma maneira muito hábil, naturalmente. Então, o representante precisa também investir no autoconhecimento dele para ver quais são os gaps que ele precisa ter e aonde ele precisa investir a energia, o tempo dele, os recursos financeiros também, para se tornar um profissional melhor, porque talvez ele tenha que ir atrás de ajuda. Exato. E até falando sobre isso, que a gente falou um pouquinho, né, de característica aqui, né, Elber? Às vezes, e eu acho assim, na vida, você acaba se destacando muito pela sua fortaleza natural, né? Exemplo, você é uma pessoa que tem uma oratória muito boa, isso, por mais que possa ser treinado, por mais que possa ser desenvolvido, tá? E existem melhorias enormes, mas aquilo já é a sua zona de conforto, tá? Então, assim, para o propagandista que já é analítico, a gente falou aqui do aspecto analítico, ele deve ter uma facilidade enorme, porque, na verdade, ele até gosta quando chega um relatório novo, ele até gosta de ir no detalhe, Ele a fica vida dele. esperando a Ele fica, atualização para poder pegar é, já o novo dado. e aí, assim, e aí eu não estou falando só de foco em resultado, ele tem realmente um perfil analítico. Então, ele vai navegar bem por esse aspecto, né? Mas aí pensa uma pessoa que não é uma fortaleza, ela pode ser treinada, pode, ela pode melhorar, pode, mas ela também tem que entender que, por mais que não seja o natural dela, a veia natural, vamos dizer assim, para o que ela faz é essencial. Então, ela tem que atender a um patamar razoável desse aspecto, dessa habilidade, para poder ela gerir o negócio dela, entendeu? Eu acho que é isso, porque às vezes deve gerar um certo sofrimento, sabe, Uber? Nas pessoas, não, mas é porque eu não sou assim, porque é uma planilha, porque é isso. Cara, e a gente está falando de habilidades ensináveis, né? Não é uma coisa, né? Eu Você entendo não dessa pode forma. desenvolver, ou você nasceu com ela, ou você está lascado pro resto da vida. Não, não é assim. Não existe isso. Agora você tem que, assim, também não fechar aquilo, se fechar naquele mundo, eu não vou, porque para o que você faz, para o que você se propôs a fazer, aquilo é essencial, né? Pelo menos um determinado patamar, né? É essencial. Você pode não ser o expert daquilo, mas você não pode ser inábil naquilo. Você Pensa tem que uma ter pessoa, um pouco mais desenvolvida, né? eu já vi, eu vi assim, ó, pessoas que conquistaram altos cargos de liderança, né? E que não tinham uma boa oratória. E, sinceramente, eu primeiro acho assim que ela conquistou, certamente teve vários outros aspectos que fizeram ela chegar lá, né? Mas ela é uma situação que ela vai ter que falar com as pessoas, ela vai ter que falar para uma plateia grande, não é isso? E Quanto mais então você vai ela tem que ter o crescendo, mínimo mais necessário, ela pode até dar o resultado para a empresa como um todo, mas em algum momento ela vai ter que se expor e ela tem que treinar o mínimo necessário para que aquilo não seja uma coisa comprometedora, vamos dizer assim, porque a posição dele exige aquilo.
Então, eu vejo muitas vezes esse incômodo, né, das habilidades de você, às vezes, querer sofrer por antecipação, né? Quando a gente fala, por exemplo, tá nesse aspecto analítico, né? Dá para aprender muita coisa e dá para atender pelo menos aquilo essencial para você conduzir um bom trabalho, entendeu? Exatamente, Alexandre. Porque a pessoa analítica, ela tem uma facilidade de ver o número e já vê oportunidades que aquele número está dizendo para ela. Outras pessoas não. Mas ela pode desenvolver para quê? A partir do momento em que ela se dedica naquilo, ela consiga enxergar coisas que antes não enxergava. Ela tá se comparando com ela mesma. Então, eu estava aqui, agora eu estou aqui. E quanto mais eu Perfeito. me desenvolver, mais eu vou crescendo. O grande problema é eu me comparar. Você é analítico, eu não sou. Aí eu me comparo com você. Pô, o Aí Alexandre, ele tá... rotula, é, Aí eu tô lascado, porque eu tô colocando mais peso ainda numa coisa que eu tenho dificuldade. E eu vou me bloquear mais ainda para poder aprender isso. Eu tô colocando é, mais dificuldade, eu já não preciso, pô. exato. E pensando no exemplo contrário, nenhum analítico que tem aquele como fortaleza, mas ele tem não tem uma disciplina de execução, não vai transformar em nada. Entendeu? Porque ele sabe, ele até conseguiu fazer um diagnóstico, que é uma coisa super importante também, né? Às vezes não é só analisar, é ter um diagnóstico daquilo, mas se ele não for um cara com a disciplina de execução que o executor talvez tenha, ele tem que ter aquilo, ele tem que transformar aquilo em ação, né? Então, eu acho que é tentar ser o mais completo possível, respeitando as suas características, né? Sem sofrer, entendeu? Sem Explorando sofrimento. o que você tem de melhor, né? E aí Eu o que você tem de preciso me melhor, você vai explorar o que eu tenho de brilhar. melhor. Tem de melhor, você vai brilhar. Qualquer coisinha que você faz com uma habilidade natural sua, você vira um foguete. Exatamente. Esse é a grande questão, né? Alexandre, estamos aqui quase há uma hora conversando já, passou rápido, o papo fica bom, a gente vai aqui aprofundando. E eu gostaria aqui para a gente poder encerrar, qual conselho ou quais conselhos que você deixaria aí para os propagandistas que querem ter uma relação mais saudável com o médico, que querem perseguir essa alta performance para entregar mais resultados? O que você vê na sua carreira que você deixa aqui como um conselho para eles poderem aplicar na carreira deles? Eu acho que o primeiro, né, é ele realmente se preparar. A gente falou da parte do conhecimento, né? Eu quis trazer um exemplo aqui, talvez, do quanto a gente estuda para o quanto é a mensagem, né? Dos 3 minutos lá, os 5 com o médico. Mas essa preparação, ela é fundamental. Ela gera credibilidade. É na hora que você menos, ela gera argumento, ela gera segurança para fazer pergunta. Então, ser uma pessoa preparada e como a gente, né, sabe que tem diversos públicos, você tem que manter a curiosidade do neófito. Mantenha a curiosidade do neófito, certo? Então, revisite as aulas, revisite o que tiver de mais atual, mas se tiver que revisitar algum material, revisite ele, né? Comece da base nessa preparação. Estude patologia, certo? Estude tudo que envolve o produto. Num determinado momento, vá para os concorrentes diretos, mas vá para um patamar de ir para concorrentes indiretos. Quais relações o meu produto tem com concorrentes indiretos que são mercados que talvez eu desperte a curiosidade do médico e às vezes fica todo mundo brigando pelaquela mesma fatia da pizza e existe uma outra fatia lá de uma droga que o médico usa que não é a mais atual do que a sua e às vezes fica só aquela briga de todos em cima da mesma situação. Então, eu acho que a preparação, ela manter a curiosidade, manter a preparação são coisas fundamentais, tá? Fazendo outro resgate aqui, ele enxergar o setor dele como um negócio. Quando ele olhar para o setor dele como um negócio, ser gestor do negócio dele, e é um grande negócio, tá? É um negócio, às vezes, de 200, 300 clientes, clientes de um potencial, de um perfil cultural enorme, pessoas super exigentes. Então, ele tem recursos para fazer aquele trabalho, tem ferramentas para fazer aquele trabalho, tem informações para fazer aquele trabalho, levam uma marca, né? São poucos os colegas que talvez estejam lançando um laboratório, então, boa parte deles já leva uma marca conhecida que eu acredito que em muitos casos já tem até uma certa credibilidade para o médico. Então, na verdade, é um privilégio ele levar aquela marca tão conhecida para o médico. Então, eles representam a empresa, mas eles têm um olhar de dono, tá? E esse olhar de dono vai facilitar muito ele gerir resultado, ele entender
o quanto ele deixa mais daquele material, o quanto ele deixa menos, e esse senso também de foco no resultado, né? Que a gente conversou, porque isso vai ajudar ele a ter foco no resultado. Se ele se fizer essa pergunta, se esse fosse o meu dinheiro, eu alocaria dessa forma, com esse cliente, nessa quantidade, eu acho que essa pergunta, se fizer, vai ajudar. E no final vai ajudar ele, vai ajudar a empresa que ele estiver representando, né? Eu acho que outro aspecto importante também é, e aí, às vezes, quando o gestor não dá isso de forma clara, eu acho que a gente também pode pedir, que é feedback, tá? O feedback, ele é para mim, em relação ao desenvolvimento de pessoas, é a melhor ferramenta que existe, né? Porque ela alinha expectativa. Ela alinha expectativa. Então, às vezes ele quer realmente só crescer de forma horizontal, né? Pode ser, e não há nenhum demérito nisso, mas às vezes ele tem plano de ir para uma linha especial, às vezes ele tem plano de ser um gestor. Então, ele entendeu o momento que ele está vivendo, como é que o gestor dele enxerga ele, o que é que ele espera dele, e dentro daquilo que ele quer para a carreira dele, que ele é o dono da carreira dele, ele traçar, e com os inputs também do gestor dele, aquela trilha. Eu acho que o feedback é importante, e eu também acho que não só do gestor, tá? Se ele tiver algum colega que ele entende que é referência em determinado assunto e ele tem confiança, sabe que aquele cara vai contribuir de fato com ele, né? Você é um cara agregador que vai somar, ele pode conversar, ele marca um café, a gente falou um pouquinho de network, né? Enquanto as pessoas perdem a oportunidade por ficar num mundo muito fechado, só com aquele grupo e tudo, ou quando vão falar, não vão falar de coisas relacionadas também ao negócio, farma, vamos chamar assim, de uma forma mais ampla, chama um colega. Eu acho que isso ajuda muito, entendeu? Eu acho que essas são as ferramentas. A gente falou do conectado também, eu acho que isso é super presente, tá, Elber? Ele tem que ser um cara conectado, ele não tem que se prender a passado. Então, na verdade, se ele pudesse prender, ele vai se prender um pouquinho até mais a futuro, né? E saiba caminhar com isso, tudo isso que está acontecendo, que em nenhum momento ele tenha receio sobre estar conectado com o futuro. Na verdade, se ele entender qual é a brecha que ele tem no futuro, ele vai poder fazer parte desse mercado por muito mais tempo. Então, isso é inteligência. Eu acho que isso é importante, sabe? E olha, o trabalho é super complexo, sabe, Hilberto? Você já teve na função mesmo do propagandista. Ele é super complexo, tem trânsito, tem, enfim, tem as cobranças naturais de qualquer profissão, tem a necessidade de estudar, que na verdade eu acho até que é um aspecto positivo, mas para alguns talvez não sei até que ponto é, mas enfim, é uma obrigação você estar bem preparado, mas tem que fazer isso tudo de uma forma feliz, né? Ele tem que entender que aquilo ali ele precisa fazer, mas ele ser feliz durante essa trajetória, né? Porque eu não sei, né? Eu já fui de uma área interna, eu falei aqui, eu passei 4 anos na área de logística, e um dos grandes pontos da ida para a área comercial era sair da área interna. Eu acho muito legal você, por mais que o propagandista, indo para o mundo do propagandista, por mais que ele tenha aquela objetivo de visitação, ele vai visitar, mas se ele perceber, ele tem um dia diferente por mês. Ele só repete aquele dia, o normal dele, naquelas circunstâncias, né? Depois de um mês. E nem assim é igual, porque o médico fura, ao acontecer alguma coisa diferente. Então, eu acho super prazeroso, super divertido. Para quem não gosta de uma rotina tão estática, né? Eu acho que ele tem que curtir a jornada, curtir esse trabalho que para muitos eu vejo pessoas até com mais idade assim, que talvez até não mais só por necessidade, mas sim porque gostam, que preferem estar e continuam aí há 30, 40 anos. Pessoas que exercem a Da profissão há 40 pasta anos, com amor e com prazer, né? com amor e Então, com prazer. e você falou uma coisa, né? São conselhos aí extremamente relevantes, importantes, insights para a carreira, que lá atrás, se eu tivesse ouvido, eu teria me preparado diferente. Então, a importância da gente estar tendo essa troca aqui, porque são pessoas que estão começando, pessoas que estão na intermediária na carreira, pessoas que estão na fase, mas que vão trazer insights para todas elas em determinados níveis. E uma coisa que eu acho que fica aqui muito forte, sabe, Alexandre? É esse senso de dono, porque muitas vezes nós temos setores que são maiores do que muitas empresas. Isoladamente, o que ele movimenta num ano é muito maior do que muita empresa que a gente considera grande.
Então, você tem que ter um senso de dono naquilo ali para poder tocar como se fosse seu, né? A sua franquia, porque se assemelha um pouco a esse modelo. Então, o que eu posso fazer para ser mais afetivo, mais assertivo? O que eu preciso de ajuda naquilo que eu não sou tão bom, que eu preciso desenvolver? E o feedback vai ser esse direcionamento, né? Tão importante. O feedback com o coração aberto, de pedir, mas sem as pedras nas mãos. Deixa as pedras tudo no chão e fala: eu quero ouvir. Esteja preparado, né? Porque o feedback é um presente. E se você desperdiçar esse presente, você vai continuar muitas vezes estagnado na sua carreira. Então, essa reflexão pode trazer grandes oportunidades futuras na carreira. Cara, foi muito bacana conversar com você. Uma conversa leve, extremamente rica. Quero agradecer a sua disponibilidade de tempo para estar aqui, toda a disponibilidade para poder estar participando aqui, transmitindo, né, essa bagagem, 19 anos de carreira na indústria farmacêutica, toda essa visão estratégica que, como gerente regional, você teve também, um pouco mais desenvolvida. E desejar aí para você, cara, na sua carreira, muito sucesso. Que Deus possa abençoar cada vez mais aí, você possa galgar aí posições sempre feliz, satisfeito com a vida, leve e com grandes resultados aí, que você sempre entregou isso aí. Muito obrigado também. Para mim foi um privilégio estar aqui com você. Eu também venho acompanhando bem a sua carreira, né? E, enfim, é um privilégio você ter feito esse convite. Estou muito feliz também em poder ter ajudado algumas pessoas aqui, né? Que parte do que eu falei possa despertar alguma coisa positiva nas pessoas. Tenho certeza que vai. E eu quero convidar você que assistiu aqui o episódio, ou que vai assistir o episódio, compartilhe, não deixe essa corrente acabar. Leve, indique para outros colegas poderem assistir, porque semanalmente eu trago aqui um gestor da indústria farmacêutica para poder falar de carreira, de oportunidades, de insights para você buscar alta performance e se diferenciar cada vez mais no mercado. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Alexandre, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Foi um grande prazer. Até logo. Um abraço.